O amor acabou entre Seth Rollins e Roman Reigns, e vocês tiveram comentários muito interessantes sobre isso. Além disso, tivemos aquele segmento desastroso da Division com a Maxine Dupri e o Otsu Tozawa. E ainda tivemos uma bela luta de Gauntlet pelo Campeonato Intercontinental. Se vocês quiserem saber a minha opinião sobre os comentários de vocês, sobre tudo isso e muito mais, assista esse vídeo do começo ao fim, porque a gente vai falar sobre o Raw. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o Sincerão da Galera do Raw do dia 13 de julho. Antes de ver o vídeo, não deixe de deixar o seu like, porque isso faz com que o nosso vídeo seja enviado para mais pessoas, beleza? A gente tem uma média de 20%, de 10 a 20% de likes. Eu tenho certeza que dá para subir isso. Assistiu? Clicou no like, é rápido, 0,8 segundos e você já ajuda a gente a seguir em frente. Vamos começar com o Hugo Mike, que vai falar... Hugo Maycry, né? Eu acho que é Hugo Maycry, né? Que vai falar de Oba Fêmea, um dos assuntos favoritos aqui do canal, né? Depois desse segmento do Paul e do Oba, já podemos dizer que por causa do Oba Fêmea jogaram esse torneio King of the Ring no lixo. Até gosto do Oba, mas já tá demais essa passada de pano, hein? Aqui no canal vamos continuar passando pano, meu amigo. Não, olha só, eu tenho algumas reservas com relação ao que tem acontecido. Realmente parece que a WWE mudou os planos e resolveu botar o Oba Fêmea de frente com o Brock Lesnar em cima da hora. Talvez no meio da execução do King of the Ring. E aí, eles se viram numa sinuca de bico e resolveram inventar essa história. Eu acho que, particularmente, eles vão fazer o Oba Fêmea invocar essa chance pelo título mais pra frente. Eu não acho que eles vão jogar fora isso, não. Tá? Eu acho que o Oba Fêmea simplesmente vai chegar, sei lá, daqui a 2, 3, 4 meses, quando for o momento oportuno, vai botar o dedo na cara do campeão e vai dizer que quer uma luta pelo título, tá? Pode até ser num momento especial, pode ser aí num show na Arábia Saudita, pode ser de repente no Survivor Series, a gente não sabe. Mas eu não acho que essa história do Oba Fêmea ter ganho o King of the Ring vai ser jogada fora completamente. Eu acho que ele vai chegar uma hora e vai dizer, bom, eu me livrei do Brock, agora eu quero a minha chance pelo título do King of the Ring. Lembrando que essa história do King of the Ring ganhar uma chance pelo campeonato no SummerSlam, essa coisa é recente, antigamente nem tinha isso. Então, assim, dá para eles darem uma quebrada nas regras aqui e ali, desde que não seja muito constante. Dito isso, eu acho que a gente ainda pode esperar uma luta entre o Oba Fêmea e o Brock Lesnar que vai ser muito boa e provavelmente o Oba Fêmea deve ganhar, né? Eu acho que tá todo mundo esperando que o Oba Fêmea ganhe. E aí, depois disso, ele vai ter todas as credenciais, mais o King of the Ring, para botar o dedo na cara, seja do Roman Reigns, seja do campeão do SmackDown, do campeão da WWE, que pode ser o CM Punk ou o Cody Rhodes, e dizer o seguinte, agora eu quero a minha chance pelo título, eu escolhi você, eu sou o King of the Ring e eu quero lutar contra você, seja lá em que show for. Vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer para consertar isso aí, mas eu não acho que o Oba Fêmea vai ser completamente jogado assim no lixo e o King of the Ring vai ser completamente jogado no lixo, não. Agora vamos falar sobre o Chad Gable, né? Chad Gable que venceu a luta de Gauntlet nesse último Monday Night Raw, vai ser o number one contender pelo título do Penta. O Rodrigo Monteiro diz o seguinte, ó, diz que já segue o canal há algum tempo, de Portugal, decidiu estrear nos comentários. O Gauntlet Match foi perfeito para mostrar a resistência do Chad Gable antes de enfrentar o Penta. O caminho está todo feito para a consagração dele, mas com o histórico da WWE, há sempre o risco de usarem a terra natal do Gable em Minnesota apenas para mais uma derrota com o objetivo de gerar um choque aos fãs. Pois é, antigamente existia esse padrão, Rodrigo, na WWE, de quando um lutador desafiava por um título, em casa ele perdia, para gerar mais hit para o adversário. Em geral, quando o adversário era um vilão. Se o cara era um mocinho, estava lutando em casa por um título, ele perdia. Tá, isso aí, cara, isso era batata, isso era um padrão assim clássico da WWE. Só que as últimas 2 vezes que um título foi defendido por um heel lutando, ou um heel ou um outro lutador lutando contra um face, o face lutando em sua casa, o título trocou de mãos. Né? No caso, primeiro, o Sami Zayn, que tudo bem, é heel nos Estados Unidos, mas lá na Arábia Saudita é face. Ganhou o campeonato da WWE na Arábia Saudita, ele não é da Arábia Saudita, é da Síria, mas a Arábia Saudita adotou ele, e aí 9 dias depois, o CM Punk ganhou em Chicago o título do Sami Zayn.
por isso me dá um pouco de esperanças da WWE fechar o ciclo narrativo da jornada de herói do Chad Gable. Por quê? Porque tudo começou, né, essa história do Chad Gable de estar enfrentando o Penta agora, ela começa no ano passado, na verdade. Na verdade, no ano retrasado, porque o Chad Gable fez uma série de lutas contra o Rey Mysterio e o Dragon Lee, teve dificuldade de vencer, não venceu. E aí, quando foi em janeiro, no dia 15 de janeiro, se não me engano, tô tentando lembrar, não, dia 13 de janeiro do ano passado, no Monday Night Raw, o Chad Gable fez a luta de estreia do Penta na WWE, e ele perdeu também. E foi aí que começou a história do Chad Gable ter dificuldades de enfrentar lutadores. E aí tem aquela história que ele conversa com o Dominic Mysterio, pede ajuda, o Dominic dá o telefone de alguém no México, aí o Chad Gable vai no México, recebe uma caixa, paga $500 pela caixa, quando ele abre a caixa brilha, não sei o que, 2 semanas depois aí aparece o El Grande Americano. E aí ele tem toda essa jornada como El Grande Americano, que depois tem o El Grande Americano 2 quando ele se lesiona, né? E aí volta, aí tem a Batalha dos El Grande Americanos, que começa em janeiro desse ano no Royal Rumble, né? E aí a coisa continua e desemboca naquela luta Mask versus Mask. E o que a gente viu depois foi o Chad Gable percebendo, cara, agora eu aprendi sobre o universo da luta livre. Agora eu entendo o que é a luta livre, eu respeito a luta livre, eu tenho condições de enfrentar lutadores, porque ele enfrentou vários lutadores ao longo desse tempo, lutou várias vezes na AAA e tudo mais. Então eu acho que a história está escrita. O Chad Gable conheceu a luta livre, se tornou um lutador, viu como é que é o universo da luta livre e agora ele está pronto para derrotar um lutador por um título, que é o Penta. O mesmo lutador que ele perdeu quando o Penta estreou na WWE. Então a história para mim está perfeitamente escrita. A jornada do herói está perfeita e o problema é que ela está perfeita demais. A WWE é danada para quebrar essas coisas, meu irmão. É o que você fala. Para gerar um choque nos fãs, para dar uma quebrada. Todo mundo vai apostar no Chad Gable ganhando esse título. E eu não duvido nada que a WWE faça o Penta ganhar. A única coisa que poderia me dizer, que poderia indicar o Penta perdendo esse título agora e o Chad Gable vencendo, seria se a WWE resolvesse colocar o Money in the Bank no Penta. Para que o Penta eventualmente fizesse o cash-in e se tornasse um novo campeão da WWE ou um novo campeão mundial peso pesado. Que eu acho que é o próximo movimento. Eu acho que o Penta é o superastro que eles estão querendo vender para poder entrar definitivamente no mercado latino-americano. O mercado europeu eles já dominam, o mercado asiático eles se mandam bem, na Oceania eles mandam bem. Os únicos mercados que eles ainda têm dificuldade de entrada são a África e a América Latina. Então eu acho que vamos aguardar para ver, mas pode ser que eles façam esse caminho. Se o Chad Gable ganhar do Penta no SummerSlam, para mim o Penta se torna um dos favoritos a vencer o Money in the Bank em outubro. Vamos aguardar. Eu espero que eles completem a jornada de herói. Eu espero que eles não cometam esse pecado aí com o coitado do Chad Gable. Agora vamos falar sobre The Vision, Alpha Academy, o triângulo amoroso com a Maxine Dupri. Ai, meu Deus, que segmento desastroso, né? Lucas Oliveira, esse Rock foi legal. Só me incomodou um pouco o segmento da Division com a Alpha Academy. Além dos erros de execução, esse tipo de história achei meio bad vibes. Porém, deixando isso de lado, não sei se só eu tive essa impressão, mas eu senti que a Maxine Dupri ficou nervosa e talvez por isso ela esqueceu o que tinha que falar. Me pareceu que ela sentiu as vaias e a reação do público a ela. Bom, até agora eu tô tentando entender o que aconteceu ali. A gente tem a situação que a Division vem pro ringue. O Logan Paul celebra ali que a Division são os novos campeões de duplas. E aí ele passa o microfone para Maxine. Na hora que a Maxine vai falar, que a gente tem a impressão que ela vai falar alguma coisa, ela simplesmente congela. Então, realmente a impressão que passou foi que ela esqueceu a promo. Ela esqueceu completamente, deu um branco na cabeça dela sobre o que ela ia falar. E aí o pessoal do Gorilla Position falou: ô, Tozawa, entrem. Eles entraram sem música, eles entraram devagar, o que tornou a coisa mais esquisita ainda. Eles subiram no ringue e aí, cara,
a Maxine ainda demorou. Não sei se ela estava tentando lembrar o que ela tinha que falar, e aí ela percebeu que, cara, agora já não dá mais, vamos ter que avançar. Você via ela dialogando muito com o pessoal da Division, parecia até uma confusão, uma treta enorme na vida real sobre o que eles deveriam fazer. E aí a Maxine manda todo mundo embora, que com certeza fazia parte do segmento, manda o pessoal da Division para fora do ringue, para que ela pudesse conversar com o Woods e o Tozawa. Mas ainda assim, parecia que ela ainda tinha alguma coisa para falar e não falou. E aí o Tozawa começa a falar, dizendo que ele não acredita que a Maxine é desse jeito, papapá, pé. E aí o segmento começa a andar, né? Realmente a execução foi um desastre. Eu até poderia dizer o seguinte: se não fosse tão desastrosa essa execução, talvez tivesse sido interessante, né? Até para sedimentar a Maxine como Rio, que foi o caso, né? Ela fingiu ali que poderia ter um sentimento pelo Woods, chegou a ameaçar dar um beijo nele e tal, e aí depois o Austin Theory veio, atacou por trás, e a Maxine só ficou rindo da cara dele, dizendo que jamais teria tido qualquer coisa com ele. Eu acho que o segmento em si poderia ter sido muito mais interessante se tivesse sido melhor executado. Como foi um desastre, acabou dando esse problema, tá? Particularmente, eu acho que a Maxine foi colocada num posto de ser o centro das atenções. A WWE claramente está tentando alavancar a carreira da Maxine Dupri. Eles insistem na Maxine porque eles acham que ela pode dar liga com o público, mas e já vem notícia, não sou só eu que tive essa percepção não, tá? Já veio notícia da gringa que diz que a WWE acredita nela por causa do visual dela. Não tem nada a ver com o talento dela. Entendeu? Então, assim, a gente vai ter que continuar vendo essa situação, vendo como é que a WWE vai construir essa história, mas uma coisa que a gente precisa falar é que tem uma pessoa que saiu muito mal de toda essa história, que é o Bron Breakker, né? Que é o que o The Visionary vai falar aqui. Tiozão, posso falar? Eu odiei o segmento da Division por um único motivo. Bron Breakker. Na minha opinião, o Bron não podia se envolver nesse tipo de field, mesmo ele tendo saído por cima. Tô bem preocupado com o futuro dele, sinceramente. Pois é, cara, eu também. Mas assim, desde que o Bron Breakker ele chegou no main roster, ele era face, e quando ele promava ele olhava pra baixo, assim, eu já tinha um pé atrás com o Bron, tá? Eu acho que, assim, a WWE tá tentando empurrar ele por causa da qualidade física dele. Ele é um bom lutador, ele é muito explosivo, mas como personagem, cara, ele deixa muito a desejar às vezes. E aí, a grande questão é que a WWE agora não tem o que fazer com ele. E aí, por conta disso, simplesmente encostaram ele nessa história. O Bron Breakker tá encostado. A, a- Ele vai agora lutar pelo título de duplas com o Austin Theory contra o Otis e o Tozawa por conta dessa história da Maxine. Eu acho que também, e aqui é uma outra questão, a WWE encostou ele, por quê? Porque eles querem manter a história da Division ali com o Otis, o Tozawa e a Maxine. E eles não podem usar o Logan Paul, porque o Logan Paul tá lesionado, ele tá com problema no tríceps. E se não fosse isso, estaria Austin Theory e Logan Paul lidando com eles, e o Bron Breakker estaria fazendo outra coisa, tá? Mas não é o caso. Então eu acho que a WWE acabou sendo forçada a encostar o Bron nessa história. Eu espero que isso seja temporário, e que isso não prejudique o Bron. Que ele saia dessa história destruindo todo mundo, mas que tá com cheiro de que o Otis e o Tozawa vão ganhar esse título de duplas no SummerSlam, está, mesmo que eles percam logo depois. Tá cheirando mal essa história e que o Otis e o Tozawa vão ganhar esse título no SummerSlam. E preste atenção, não é nada contra os dois, eu só acho que o ato do Alpha Academy já deu para mim. Eu acho que essa dupla Otis e Tozawa, essa dupla cômica, não agrega muito. Talvez eles tivessem que dropar essa história de ser uma dupla cômica e começarem a se tratar como lutadores sérios. Porque o Tozawa é bom no ringue, o Otis é bom no ringue, o Otis é muito carismático e o Tozawa é carismático. Então, se eles pegassem uma outra linha como lutadores, talvez
a gente levasse mais a sério. Do jeito que tá, cara, é muito complicado. Mas que tem toda a cara de que o Otsuto Ozawa vai ganhar esse título de duplas no SummerSlam, tem. Agora vamos falar sobre a Gauntlet Match, né? E tivemos alguns destaques. Nós já falamos do Chad Gable. Vamos falar de Devon Evans. Cadu Deog, muito bom a moral que deram pro Devon na Gauntlet Match, eliminando 2, fugindo de 2 accolades do Rusev, e o salto dele indo parar na plateia me chocou. Ele é muito bom, precisa pegar um título em breve. Eu acho que a WWE está fazendo uma boa construção com o Devon. Eu acho que ele é muito novo, né? E talvez seja aquela coisa do tipo, pô, não vamos botar o cara que acabou de chegar para sentar na janela, né? Antigamente tinha essa coisa do lutador pagar o seu pedágio para poder crescer na companhia, né? O termo em inglês é pay your dues, né? Então, pague o seu pedágio, apanhe um pouco, trabalhe com outros lutadores, mostre serviço e gradativamente você vai ser elevado até outro patamar. Tem muita gente na fila aí, por exemplo, para ser campeão. O próprio Chad Gable tá aí há anos na WWE, tá na fila para ser campeão intercontinental. Então nada mais justo do que se você tem 2 talentos que merecem o título, você dá o título para quem também tá hypado, Chad Gable tá hypado, e um camarada que já tá na estrada há mais tempo. Eu acho que o Devon Evans deve ganhar alguma coisa pro ano que vem. Eles estão apresentando ele, estão mostrando ele. Ele tem uma persona que engaja muito bem com jovens, e eu acho que pro ano que vem talvez ele ganhe alguma coisa. Tá? Não vai ser um campeonato mundial, não acho que vai ser. Eu acho que talvez um campeonato intercontinental dos Estados Unidos, se moverem ele pro SmackDown, se for o caso. Mas eu acho que vai rolar, tá? Vai rolar, vai acontecer. E a gente só precisa ter um pouquinho de paciência. Eles estão fazendo uma boa construção com ele, estão mostrando que o cara é bom, e a WWE precisa dar uma freada nele, porque o cara é maluco, né? Então, assim, o cara vive se estabacando, a gente fica olhando assim, meu Deus do céu, sossega, Devon Evans, você vai acabar se quebrando todo aí, né? Então, espero que a WWE dê não uma nerfada muito forte, né? Mas converse com ele com carinho e fala, cara, dá uma sossegada aí, porque você, pelo amor de Deus, né? Aquele salto na plateia ali deu medo. Agora, o Jonas vai falar sobre também Devon Evans, mais especificamente um trecho da Gauntlet Match. Essa luta de Dragon Lee e Devon Evans nessa Gauntlet Match foi sensacional, essas acrobacias, cê é louco. Sempre quando tem luta entre esses dois é interessante demais, não vou mentir, nesse combate de 7 lutadores, para mim, seria um dos dois, ou o Gable vencendo faria mais sentido para enfrentar o Penta, os outros futuramente podem ter suas oportunidades. Bom, sobre essa Gauntlet Match, algumas coisas chamaram a atenção. Primeiro, Joe Hendry foi de bucha, né? Ele lutou 5 minutos contra o Dominic. Foi de bucha, assim, total, assim, bem no comecinho da luta. Então, assim, deu realmente uma tristeza de ver como que o Joe Hendry foi mal usado. O problema do Joe, ele é muito novo na WWE, o problema do Joe é a idade, ele já tá com 30 e muitos, então a WWE não pode perder muito trem com ele, senão pode acontecer o fenômeno LA Knight de eles começarem a achar que o cara tá velho. Apesar de que hoje em dia 45 anos na WWE são os novos 30, né? Depois disso, nós tivemos a participação do Devon Evans, que foi sensacional, especificamente contra o Dragon Lee, contra o Rusev. Contra o Dragon Lee, ele teve 8 minutos que foram simplesmente sensacionais. E uma coisa que eu devo dizer é que a WWE está começando a trazer mais lutas entre lutadores leves. Quase como se eles quisessem ou reativar a divisão de cruzadores, ou pelo menos botar os cruzadores para lutar. E aí a gente tem tido, por exemplo, a gente teve no SmackDown Rey Fenix e Rudev Kingo, tivemos Rey Fenix e Axiom, Rey Fenix e Nathan Frazier. Eu acho que se a WWE fizesse isso mais vezes, ter pelo menos uma luta de 2 cruzadores, que eles pudessem acelerar e se arrebentarem todos no ringue, isso ia dar uma elevada na qualidade do show. Eu acho que a WWE ela precisa mesclar um pouco mais as lutas mais aceleradas, mais técnicas, com as lutas mais metódicas, mais com storyline. Tipo o que a gente comentou no último vídeo de notícias, de que o Shawn Michaels tem um estilo e o Triple H tem outro. Teve gente nos comentários daquele vídeo que falou, poxa, tiozão, por que a WWE não mistura os dois estilos? Pois é, eu acho que deveria. E deveria fazer desse jeito. No passado já acontecia isso, aconteceu na WCW, aconteceu na WWE. Eles deveriam fazer isso de novo. Eu espero que eles façam, por enquanto, tem sendo coisas bem interessantes. Essa luta do Devon Evans com o Dragon Lee, mesmo sendo 8 minutos, eu dei 4 estrelas, porque foi muito, muito boa. Tá? Com relação aos demais lutadores,
O Rusev e o Ethan Page, eu acho que eles precisam ser campeões, tá? Aí no próximo ano, para poder ganhar um pouco de credibilidade nos seus personagens. E o Chad Gable tem que vencer. Mesmo que não seja no SummerSlam. Eu acho até que deveria ser no SummerSlam para liberar o Penta pro main event. E aí, esses outros 6, né? O Dominic, o Joe Hendry, o Javon Evans, o Dragon Lee, o Rusev e o Ethan Page ficarem com o cenário do Campeonato Intercontinental. Eu acho que seria favorável para todo mundo. E aí a gente poderia ter o Intercontinental Championship Open Challenge com o Chad Gable. Seria sensacional. Agora, o Shockmaster vai falar sobre Solo Sikoa, né? E aí ele tem uma opinião com a qual eu concordo muito. Solo tem que tornar face logo. Esse jeito debochado dele é muito engraçado. Que nem ele trollando o Jimmy ontem com o casaco. Cara, eu nem vi isso. Eu tava narrando o show e às vezes eu perco esses detalhes, né? Tanto é que eu vou falar sobre um outro detalhe que no vídeo resumo eu não coloquei. Cara, o Solo Sikoa tá muito bom. O Solo Sikoa tá muito bom. Ele levantando o dedo e depois gradativamente trocando pro Samoan Spike e dando Samoan Spike no Jimmy Uso foi muito, muito bom. Ele é um cara que atua bem e ele é um cara que é muito carismático, tá? A gente só tem que ver como é que ele vai ser no ringue como face, porque como o Ryu, ele não fazia grandes lutas. Talvez ele tivesse totalmente nerfado, e aí a gente como face vai ver um outro Solo Sikoa, é isso que a gente precisa ver, tá? Eu acredito que ele estava nerfado e a gente vai ver um outro Solo Sikoa no ringue. E aí a gente vai apreciar a qualidade desse cara que realmente merece ser melhor apresentado como face pela companhia, tá? É surpreendente, né? Para quem viu a estreia do Solo Sikoa lá no Clash of the Castle 2023 e de lá para cá como as coisas aconteceram, é muito legal da gente ver a forma como as coisas estão caminhando. Aliás, foi no Clash of the Castle 2022, né? Foi 2022, eu acho, que ele estreou. Vitor Magalhães, aí ó, ele vai falar, o Vitor Magalhães, do que eu esqueci no vídeo, o resumo, né? Tiozão, você esqueceu do teaser do Big Cass que vai voltar em agosto. Pois é, vamos falar de Big Cass. Tem muita gente que ficou assim, poxa, a WWE mandou Aleister Black embora, mandou New Day embora, mandou um monte de gente embora para trazer Big Cass para a WWE. Muita gente tava achando que ele ia vir com o Enzo, né? Então a gente teria Enzo e Cass de volta como duplas. E como dupla, eu nunca me incomodei com os dois. Tá? Na verdade, eu até curtia as lutas do Enzo e do Cass. Geralmente o Enzo apanhava, fazia o hot tag com o Cass vinha e estraçalhava todo mundo. Ele que tem 7 pés de altura e você não pode ensinar sobre isso. Né? Essa era a catchphrase deles. Mas a verdade é que o Enzo e o Cass, depois que eles foram separados, não foi bom. O Enzo sequestrou o campeonato de cruzadores, praticamente enterrou a divisão. Ele que era uma trave no meio de uma divisão de excelentes lutadores, né? A divisão de cruzadores era de excelentes lutadores. O Enzo nunca foi um excelente lutador. Ele era mais um produto de marketing. Já o Cass, ele era bom com o Enzo. Quando ele se separou do Enzo e a WWE tentou vender ele como uma força da natureza, não deu certo, porque faltava um pouco de carisma. Vamos ver como é que a WWE vai trabalhar esse cara, mas eu acho que a gente vai ter que ver se eles vão estrear mesmo o Cass sozinho ou se vão colar o Enzo nele. A gente viu a vinheta do Cass, não vimos vinheta do Enzo. A vinheta mostrou dia 3 de agosto, na verdade apareceu 8/3, né? Só que a gente tem que pensar na data invertida lá dos Estados Unidos. Ele estreia no Raw depois do SummerSlam. Tá? Então vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser essa estreia aí. Detalhe é que ele estreou, ele apareceu com a palavra-chave dele, né? Que era soft. Só que escrito errado, né? Escrito AWFT em vez de OWFT. Vamos ver se ele vai voltar com essa história aí, falando que todo mundo é soft. E vamos ver se o Enzo vai vir junto. Como dupla, eu gostaria. Separado, não gostaria não. Agora o Júlio falando sobre Seth Rollins. Seth é um cara que sempre que pode quer mostrar algo incrível, tipo pular de cabeça de um canto ao outro do ringue sem saber como vai aterrissar. Depois fica triste quando perde o título. Aí é fogo, né? Ele tá falando da promo, da batalha de promos entre o Seth e o Roman, que o Roman jogou na cara do Seth
que pra que ele vai disputar o título se ele vai perder, vai ter que dropar o título por conta de contusão logo depois, né? Entendeu? Uma sacaneada forte aí no Seth Rollins. E aí o Seth deu uma surtada depois, bateu no Roman, né? E assim, o que eu posso dizer é, ainda bem que ele se joga, né? Porque tem muito lutador que não faz isso. Tudo bem, o cara tem uma carreira de 20 anos, mas é uma carreira de 20 anos que, na sua maior parte, é de lutas muito medianas para baixo, né? A gente pode falar aqui, por exemplo, de lutadores como Demis. Demis, ele é um lutador que acho que pouquíssimas vezes ele se lesionou na carreira. Mas por quê? Porque ele não ousa nas lutas dele. Ele tem movimentos que eles são extremamente, não são fáceis, mas eles são seguros para ele poder executar. Ele não sai da caixinha, ele não se joga, né? Então, e acaba que as lutas dele não têm essa emoção. O Seth Rollins nunca teve esse problema. Ele sempre foi um high flyer. Se você voltar e assistir as lutas do Seth Rollins lá no começo dele na WWE, ele sempre se jogou. O problema é que a idade chegou, né? E aí o cara se joga agora, acaba se quebrando todo. Mas eu ainda aprecio um lutador que faz isso. E é claro, aí é aquele negócio, é o risco, né? O Seth Rollins acaba cometendo um risco que, por exemplo, o Roman Reigns não comete. O único golpe mais maluco que o Roman Reigns dá, e é um golpe maluco, é o suicide dive dele por cima da terceira corda, né? Mas, fora isso, também o Roman não é muito dado a golpes que são mais arriscados. Já o Seth, sim. Então são dois estilos de lutadores e aí você paga o preço. O Roman consegue ter um campeonato de 3 anos e meio e o Seth não consegue ficar 2 meses com um campeonato que acaba dropando por contusão. Enfim, só ouvi verdades, mas eu prefiro isso do que um lutador de 20 anos que nem faz nada direito. Agora, Marcelo Costa e Rian trouxeram um comentário sobre a história do Roman e do Seth que eu achei interessante porque tem um contraste, né? Tem gente que curtiu e tem gente que não curtiu o fato de que a Bloodline não está envolvida nessa história dos dois, né? O Marcelo disse o seguinte: tiozão, por que a WWE não desenvolve a história entre o Roman e o Seth, que seria muito mais interessante do que continuar com a briga de família na qual ele nunca participa, só em eventos específicos, e quem mais fica com a briga são os Usos e os outros, até parece que a briga não é mais dele. E o Rian fala: tiozão, espero que a Bloodline se mantenha assim, tendo as suas próprias fields e sem atrapalhar o main event, acho que ficou muito legal. Pois é, aqui eu tô com o Rian nessa, tá? E eu acho que o Marcelo talvez ele não tenha pegado que é exatamente essa a intenção da WWE. No momento em que a WWE bota o Jacob Fatu dizendo que o Roman Reigns mandou ele fazer as coisas, a WWE basicamente ela destacou as histórias. Você tem hoje 2 histórias na Bloodline. Você tem a história do Roman Reigns com o Campeonato Mundial, onde ele vai enfrentar o Seth Rollins e ele está sozinho nessa parada. E você tem o arco do restante da Bloodline, que está se envolvendo com um monte de gente e que vai desembocar nessa luta de trios no SummerSlam. Jacob Fatu, Jimmy Uso, Jey Uso contra LA Knight, Solo Sikoa e Royce Kish. Eu acho isso ótimo, tá? Por quê? Porque a gente não contamina o main event. Tá? O main event é uma coisa, é o Roman. Outra coisa é o resto. Então dá para você ter várias histórias ali envolvendo a Bloodline, várias histórias diferentes. E é o que a gente tem. A gente tem o Solo com o Jay, a gente tem o LA com o Jimmy, a gente tem o Royce com o Jacob. Se eles quiserem, eles fazem 3 lutas de simples. Né? Que eles não quiseram, eles juntaram as 3 no SummerSlam, o que indica que eles vão botar outras lutas. Eles não quiseram lotar o SummerSlam de histórias de samuanos. Vocês imaginem se a gente tivesse tido 4 lutas de simples sozinhas. A gente estaria reclamando muito, que seria o Samoan SummerSlam, se tivesse acontecido. E não foi o que aconteceu. A gente vai ter 2 lutas. Ótimo. Então, assim, eu gostei. Tô adorando essa separação. Eu acho que foi legal ver esses arcos narrativos. O que não pode é a WWE ficar repetindo história. Né? Tem até gente dizendo que a WWE tá pensando em dropar o brand split por conta dessa história do LA Knight e do Jimmy Uso terem lutado na sexta-feira no SmackDown e terem repetido a luta no Raw, né? Foi esquisito, né? Mas eu acho que a gente tem que continuar vendo aí esses desenvolvimentos. Pra mim deixa assim, tá? Por mim deixa o Roman usando os lacaios dele para lidar com os outros problemas e ele focando no main event, ele focando no campeonato mundial, deixando os problemas da Bloodline como se não fossem deles mesmo, tá? Eu prefiro que seja desse jeito. E o Seth Rollins, que vai chegar e vai mandar aquela mensagenzinha que é para quebrar o coração, né? Ele chega e diz: não sobrou nada pro coitado do Otis, deu até dó dele, deve ter chorado trancado no quarto, com medo da Maxine Dupri.
Que mulher sem coração, não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Força, Oates, estamos com você. Hashtag somos todos Oates, né? Ai, meu Deus. Realmente, assim, no final das contas, coitado do Oates, né? Ele teve a situação com a Mandy Rose, aí a Mandy Rose foi pra NXT, depois foi mandado embora. Aí agora o Oates ali, cheio de sentimentos pra cima da Maxine, e é dropado desse jeito, a mulher vai, esculhamba com ele, trai na cara dele. Ai, meu Deus, que fase, hein, Oates? Vamos torcer pra que pelo menos a WWE use melhor o cara. Ele que é um bom lutador, tá? E é muito carismático. Vamos ver se pelo menos eles aproveitam o Oates de alguma outra forma aí. Beleza? Bom, galera, esse foi o nosso Sincerão da Galera de hoje. Muito obrigado a todos que acompanharam os nossos vídeos. Não deixem de continuar acompanhando todos os demais vídeos no nosso canal. A gente sempre tem coisa boa aqui para todos vocês. Obrigado a todos que têm contribuído com os presentes para os tiozinhos que vão entrar de férias agora. Passaram nas provas, se deram bem, e eles que estão sempre apoiando a gente no canal. Então, se você quiser continuar apoiando a gente, não deixe de continuar assistindo os nossos vídeos, maratonando os nossos vídeos, que isso vai me ajudar e aí eu vou poder abençoar os tiozinhos também, os meus filhos, que sempre apoiaram a gente aqui no canal, beleza? Não deixem de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Vai Inglaterra, que se lasque a Argentina. Até a próxima.